Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta e o assunto agora é tolerância política. Em 1919, a Alemanha deu a sua pior contribuição para a história da humanidade. Uma contribuição que teria desdobramentos terríveis nos anos seguintes. Que contribuição foi essa? Contribuição negativa? A fundação do Partido Nacional Socialista da Alemanha, que de socialista não tinha nada, mas enfim, era o nome do partido nazista, fundado por Adolf Hitler. 14 anos depois, Hitler chega ao poder na Alemanha. Em 1939, acaba deflagrando a Segunda Guerra Mundial e um período de terror que alguns tentam reescrever. Os campos de concentração existiram, o extermínio dos judeus realmente aconteceu. Adolf Hitler matou 6 milhões de pessoas simplesmente porque não gostava delas. Esse genocídio aconteceu porque o povo da Alemanha deixou. A verdade é essa. Sofreram uma hipnose coletiva. E se tem algo que eu aprendi com os livros de história, é que a história se repete, com maior ou menor intensidade, mas ela se repete. Por que Adolf Hitler teve sucesso? Ele cresceu politicamente dentro de um grande vazio. Os políticos alemães eram muito corruptos, a Alemanha estava extremamente empobrecida depois da Primeira Guerra Mundial e, por incrível que pareça, coincidência ou não, a pandemia de gripe espanhola também tinha matado centenas de milhares de pessoas na Alemanha. Como matou ao redor do mundo? Foram 50 milhões de mortos, estimativa, 50 milhões de mortos ao redor do mundo com a gripe espanhola. Isso entre 1918 e 1920. Mas só isso explica a ascensão dos nazistas na Alemanha? Não. Como que os correligionários de Hitler no partido nazista agiam? Eles coagiam os outros, eles intimidavam os outros, eles surravam, eles batiam, eles ofendiam, no mínimo ofendiam. Não chegavam a matar, não sei sinceramente se existem ou não relatos de assassinato nesse período político da Alemanha por parte dos nazistas em relação aos adversários políticos antes da chegada ao poder em 1933. Porém, o processo de ofensas, de ameaças e de espancamentos, isso realmente aconteceu. E hoje nós vivemos esse cenário nas redes sociais. Pelo menos no Brasil, nós vivemos. O Brasil não é um caso único. Essa agressividade é presente tanto na extrema esquerda quanto na extrema direita. São pessoas que desconhecem o significado da expressão Estado Democrático de Direito. Eles não querem um ambiente democrático. Para eles, democracia e corrupção são a mesma coisa. E isso não é verdade. Nunca foi. Corrupto, você investiga, você pune, você põe na cadeia. A democracia não é corrupta. Nunca foi. E nós precisamos desenvolver uma atmosfera mais democrática nesse país. Parece que todos aqueles que discordam do líder supremo devem ser perseguidos, difamados e ameaçados. Porque é isso que os correligionários do líder supremo andam fazendo.
E, sinceramente, isso é um erro. É contra a lei. A Constituição garante a todos liberdade de expressão. Liberdade de crença, liberdade de manifestar suas literais vocações políticas e dizer exatamente o que pensa ou o que sente. Lógico, é vedado o anonimato. Mas a liberdade de expressão, ela existe. É uma garantia constitucional. E a nossa Constituição pode não ser perfeita, mas é muito boa. E precisa ser defendida. E, sinceramente, quem se encontra dentro de um transe coletivo, achando que é correto agredir os outros, só porque os outros não concordam com a visão de um determinado grupo político, seja de esquerda ou de direita, bem, essas pessoas literalmente têm que acordar desse transe. Acordar de uma vez por todas desse transe, antes que o país, que já enfrenta uma pandemia e graves problemas econômicos que antecediam a existência de uma pandemia, nós já enfrentamos essas situações que são dramáticas, não tenhamos que enfrentar uma terceira situação, que é o confronto cotidiano de pessoas só porque elas pensam de forma diferente. É isso que existe numa democracia. As pessoas pensam de formas diferentes. Não existe nada de errado nisso. E não. Ninguém aqui vai calar a boca. Porque isso não é coisa que se diga para um país livre, dentro de um Estado democrático de direito, com imprensa livre. Não existe essa história de calar a boca. Ninguém deve ofender os outros. Respeito é bom. Mentiras dentro do ambiente noticioso são inconcebíveis. Mas, que fique bem claro, respeito mútuo é muito bom e só fortalece o ambiente democrático. Tolerância é um exercício diário, ainda mais quando o assunto é política. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Programa Lente Aberta, apoio Armazene Baggio, guarde tudo o que você quiser aqui, 3229-0038 e Box 101, o mundo da tecnologia ao seu alcance, 999-83-1404.